Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero convidar você, sua família, para juntos nessa manhã estudarmos a Bíblia na nossa escola bíblica dominical. Hoje é dia 12 de abril e nós estaremos estudando a lição de número 2 em todas as classes, em todas as idades, a lição de número 2. Datada do dia de hoje. E a nossa lição sugere os hinos de número 162, o 258 e o 510. Eu convido você a louvarmos a Deus o hino de número 510. Vamos adorar o Senhor e em seguida nós estaremos dando prosseguimento à nossa lição. Trono real, Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Jesus, ó, não falhou, nem vai falhar. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão mas gozarei com meu Jesus. É cego crer que tu verás, és mudo crer que vais falar, és surdo crer que ouvirás, és coxo crer que vais andar. Fé em Deus, crê que em Jesus vai te curar. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Isso fez dos rins pulmões, de febre gripe o coração, de tosse nervos ou lesões, de peles dentes, de fluxo são. Sarareis, pelo poder da oração. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei
divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Cuidado eis a nossa. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. As lições desse trimestre, a lição de adulto, tem como tema principal a igreja eleita, redimiu pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa lição, se você ainda não adquiriu, você precisa adquirir ela para estudar no seu lar enquanto estamos nessa situação de isolamento. Você precisa fazer nos domingos na sua casa também uma classe de escola bíblica. A lição da Rebeca, a lição de adolescentes, vencedores, que é de 13 a 14 anos, tem como tema principal a família cristã. Todos os adolescentes de 13 a 14 anos estarão estudando esta lição que nós estaremos já falando sobre o seu assunto de hoje. Também nesse trimestre, a lição do Filipe, a lição juvenis, tem como tema principal Jesus e o reino de Deus. Todas elas, lição de número 2, datada do dia 17 de abril de 2020. Aliás, desculpa, 12 de abril de 2020. Eu vou pedir que a Rebeca faça a leitura, fale o assunto da lição e o texto de destaque da sua lição, Adolescentes Vencedores. Pode falar, Rebeca. Há algo errado com a família? Destaque. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Romanos capítulo 1, versículo 28. O assunto da lição é algo errado com a família? Uma pergunta, uma interrogação. O texto de destaque se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 28, foi o texto que a irmã Rebeca fez a leitura. O irmão Felipe também vai ler o assunto da lição e também o texto em destaque. Conhecendo Jesus de Nazaré. Este, porém, foram escritos para que creiais em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, capítulo 20, versículo 31. Glória a Deus. Eu convido você também à lição de adulto, convidar a irmã Zélia para fazer a leitura do assunto da lição, o textual e também a verdade prática. O assunto da nossa lição hoje é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo: bendito Deus de paz, nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. A verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Glória a Deus. Eu convido você que está no seu lar, na sua casa, a fazer conosco a leitura bíblica em classe, que se encontra na carta do apóstolo São Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, e o versículo de número 9 ao verso 14, que nos diz o texto sagrado, Efésios 1, 3 e 4. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o
qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Agora do verso 9 ao verso 14, do mesmo capítulo de Efésios, capítulo 1, versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispersação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Versículo 13. Em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Último versículo, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Meus amados, a lição, ela aborda a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Deus, nesta lição, quer que nós venhamos entender, compreender a respeito da nossa posição em Cristo, e ter a evidência que a realidade de uma vida cristocêntrica nesse mundo pode ser real, pode existir. Nós podemos desfrutar de todos os benefícios que Deus deu a todos aqueles que já o confessaram como Senhor e Salvador da sua vida. Devemos acreditar, deixar claro que o Espírito Santo desempenha um papel importante no plano da salvação. Sem ele, nós seríamos incompletos, porque Jesus prometeu enviar outro Consolador, o Espírito Santo, o qual nós estamos selados para o dia da redenção. A introdução nos diz, nesta lição vamos abordar a grandeza e a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. A lição tem vários tópicos. O primeiro fala sobre a nova posição em Cristo. O segundo fala sobre uma vida cristocêntrica neste mundo e os seus subtópicos. O tópico primeiro é abordada a doxologia de Cristo, segundo as bênçãos espirituais. O terceiro, a nova condição, as novas condições de uma vida em Cristo. O segundo tópico aborda a revelação do mistério de Cristo, a plenitude dos tempos. Você tem todos esses tópicos para você estudar na sua casa, refletir com calma. Nosso objetivo aqui é trazer você para refletir, sentar e estudar a Bíblia. Nós sabemos que podemos estudar e fazer
da nossa casa, que fazemos na igreja aos domingos, todos os domingos, como estamos impedidos nesses dias de chegarmos até o templo, a casa de oração, nós não temos impedimento de em casa estarmos realizando a nossa escola bíblica. Eu vou pedir que a Rebeca possa fazer a leitura, a pergunta e leitura do questionário, somente um questionário da sua lição, para que os alunos também dessa lição possam também em casa ter esse interesse. Pode ser o questionário, o primeiro questionário, fazendo a pergunta e já dando a resposta. Quando criança e até mesmo adolescentes, ouvimos por diversas vezes a pergunta: o que você quer ser quando crescer? Mas já parou para pensar como será a sua família quando você se tornar adulto? Como cristãos, somos confrontados todos os dias, pois o modelo de família que a Bíblia nos ensina a viver é visto como quadrado e fora de moda. Será que há algo de errado com a família que Deus criou? Interessante, o padrão de vida que hoje, o padrão de vida cristão da família nesse mundo hoje é tido como quadrado, né? Os respeito aos pais, as disciplinas exigidas pela Bíblia. Então essa lição aborda aos adolescentes vencedores um entendimento de conhecer o padrão que Deus queira para os lares, para as famílias, da obediência aos filhos, aos pais e as disciplinas no seu lar como cristão. Pedir que o Felipe também faça, na sua lição juvenil, também faça a leitura da pergunta do questionário e também faça a resposta. Já responda em alto e bom som. Como o evangelista João apresenta Jesus? O Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus que foi manifestado ao mundo para cumprir na cruz o plano de salvação para a humanidade. A lição fala sobre o Evangelho. Repete aí, Felipe, o assunto da lição. Conhecendo Jesus Cristo. Conhecendo Jesus Cristo. E nós conhecemos Jesus através dos Evangelhos que foram escritos pelos apóstolos. 4 deles, apóstolo São Mateus, São Marcos, São João, São Lucas. E através do ponto de vista deles que tiveram com Jesus, eles fazem a sua reflexão e o seu panorama de visão do que foi estar com Jesus, o que foi vivenciar a vida deles, o ministério de 3 anos e meio estando com o Senhor, e depois disso os sinais, o poder de Deus, a voz de Deus através do Espírito Santo em sua vida. Vou pedir que a irmã Zélia leia a conclusão da lição de adultos, a lição onde estuda os senhores e as senhoras. Ela possa fazer a conclusão, ler a conclusão e também fazer a leitura a primeira pergunta do questionário desta lição. Pode fazer a leitura da conclusão. Nesta porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Glória a Deus. Essa lição, ela mostra que a operação de Deus ainda é real. Deus ainda opera através dos dons, através do seu ministério. Ele dá os dons, ele fala com a igreja, ele realiza curas, ele realiza milagres, ele dá visões. A igreja continua sendo guiada por ele e ele ainda está operante nesses dias, ainda está sob o
controle dele, o que nós estamos vivenciando hoje no presente, o que vivenciamos no passado e o que haverá de vir para o futuro. Ainda está tudo sob o controle dele, e a sua igreja pode manifestar o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Quero fazer a primeira pergunta do questionário desta lição, deste domingo, a irmã Zélia, e ela vai responder. Qual é a característica de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao verso 14? O apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Isso nós encontramos nos versículos, capítulo 1, versículo 3 a 14. Vou fazer também outra pergunta, segunda do questionário. De onde provém as bênçãos espirituais? Obviamente que as bênçãos espirituais, elas não são materiais, mas provenientes das regiões celestiais, isto é, do reino espiritual, que são dádivas de Deus para as nossas vidas. Vou fazer a última do questionário, mas eu vou pular duas para não ficar extenso esse questionário. A última pergunta nos faz a lição. Nos tempos bíblicos, como era usado o selo? Nós podemos lembrar das nossas cartas, né? Das nossas cartas que nós recebemos do correio, né? E elas vêm seladas. Então, nos tempos bíblicos, este selo, ele dava propriedade. Não quer dizer, se a carta vem selada no correio, ela vem direcionada a uma pessoa. Então, este selo no Antigo Testamento, ele dava propriedade à pessoa. Então, isso quer dizer que nós fomos selados por Cristo. Então, nós somos propriedades de Deus. Aqui na terra, nós somos propriedade de Deus. Então, ninguém tem poder sobre as nossas vidas, né? Porque nós temos o selo de Deus na nossa vida. Assim como o selo, se usava o selo para lacrar, para selar as cartas, tinha os anéis de sinete, tinha os selos das autoridades, também nós recebemos o selo do Espírito Santo, penhor da esperança. Nós estamos selados por Deus para um dia chamado de redenção, um dia chamado o dia do arrebatamento, o rapto da igreja, onde os cristãos deixarão, os cristãos fiéis, de existir nesta terra para passar a eternidade com o Senhor. Desejamos a todos vocês que estão nos acompanhando através desta transmissão um bom dia, Deus lhe abençoe, que todos os domingos você e sua família possam estar reunidos para estudar a sua lição bíblica. Lembrando que essa é a única escola onde Jesus Cristo é o nosso professor. Tenham todos um bom dia, na paz de Cristo Jesus. À noite, eu quero convidar você, no canal do Facebook, o Madame Pinheiro, a ver a nossa live e participar ao vivo, fazer suas ligações e também os seus pedidos de oração. Nós vamos estar a partir das 7 horas da noite, ao vivo, né, fazendo uma transmissão lá da congregação subsede da área 2, a Betel. A partir das 19 horas, você é o nosso convidado em especial. Ligue o seu computador, o seu aparelho, vá ao Facebook, digite lá Eu Madame Pinheiro e faça parte dessa programação, fazendo o seu pedido de oração, escrevendo alguma coisa relacionada ao culto. E junto ali, adorando ao Senhor. O objetivo dela é trazer um culto para a sua casa. A transmissão é feita lá na sede da área, na Betel, e o nosso objetivo é trazer esse culto para a sua casa, para você junto, o culto com duração de 35 minutos, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Tenham todos um bom dia e Deus te abençoe grandemente. Vamos finalizar com oração. Querido Pai, eterno Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento. Venha abençoar todos os alunos da tua escola, escola bíblica, Senhor, dominical, que estão nos seus lares, nas suas residências.
todos os assuntos de cada lição tratados, adolescentes vencedores, juvenis, dos adultos, dos jovens. Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia, que a tua paz reine sobre nós, que a tua bondade e a tua graça nos alcance a cada dia. Nos livra deste mal, desta praga que está assolando a humanidade, e dá vitória a todos nós. Em nome de Cristo, nosso Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.